Olá, saudamos cada um de vós, mais uma semana, mais um episódio. Cá estamos na graça de Deus, com certeza com motivos de gratidão, também com alguns desafios, acredito que sim. E num deles que possa ser a falta de saúde mental nossa ou de algum querido que amamos, percebemos sem dúvida que pode ser algo muito complicado, muito complexo. Então está no nosso coração trazermos até vós este programa que já é vosso, Mentes que Sentem, e em cada episódio podermos trazer um ou outro assunto que de alguma forma possa ser uma mais-valia para a vossa vida. Sejam bem-vindos, aqueles que estão connosco já há muito tempo, aqueles que por algum acaso estejam connosco pela primeira vez, damos esse abraço e que se sintam bem connosco. E connosco também continua a nossa querida doutora Cristina Dias, psicóloga. Obrigada, Cristina, sempre, cada semana, estarmos juntas para juntas falarmos daquilo que com certeza fará alguma diferença na vida de muitas pessoas. Obrigada, Milu, quer a ti, quer àqueles que nos acompanham. É uma alegria podermos estar aqui e refletir sobre estes temas. Muito bem. Nós, no episódio anterior, então, estivemos a falar sobre algumas pequenas estratégias para desenvolvermos aquilo que nós chamamos a compaixão. E foi sem dúvida algo bastante interessante e muito importante. Já agora, aqueles que possam estar a ver este episódio e não tenham visto os anteriores, recomendo vivamente a poderem fazer essa visualização, porque realmente é algo de muito, muito importante. E falamos também, Cristina, na importância de aprender, e isto é algo de muito importante e valioso, aprendermos a separar o erro do valor próprio que a pessoa tem. Uhum. E como tu dizias no episódio anterior, é verdade, é fácil dizê-lo, nós rapidamente assumimos e todos dizemos que sim, mas depois é muito mais complicado na prática nós podermos viver isso. Então, como é que se faz isso na prática? Separar o erro da pessoa. Uma Uhum. coisa é a pessoa, outra coisa é aquilo que ela possa ter feito. Obrigada, Milu, por essa questão. E agora, aproveitando e reforçando um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer, no episódio anterior nós demos dois exemplos que Uhum. falavam de forma prática como é que nós podemos fazer isto em relação aos outros. Portanto, convido-vos a poderem Uhum. visualizar esse episódio. De qualquer forma, eu gostava de responder essa tua pergunta mais uma vez com um exemplo prático, mas agora numa questão pessoal. Se isto estiver a ocorrer comigo, Uhum. não com alguém que está ao meu lado. E vamos imaginar uma situação que às vezes é comum nos nossos lares, vamos imaginar uma discussão entre um casal. E aquilo traz desconforto, traz ali algum desalento entre o casal, e eu sinto-me desconfortável com esta situação. Então, aquilo que eu tenho que olhar é perguntar, ok, o que correu menos bem aqui? Qual foi o Uhum. erro? Houve aqui efetivamente uma atitude da minha parte, ou mais do que uma atitude que não foi correta, não está de acordo com aquilo que são os meus valores. Então, se eu pudesse voltar atrás, o que é que eu faria diferente? Mas mais do que o que é que eu faria diferente é perguntar porquê é que eu faria diferente, porque é que aquilo assume uma importância para mim. E por outro lado, perceber que, ok, eu estou a tentar intervir de forma prática sobre esta situação, eu efetivamente cometi um erro, mas eu não sou apenas uma pessoa que comete erros, Uhum. porque eu na realidade também estou a querer tentar reparar a situação, porque senão ela não era motivo do meu investimento. Então que outras características é que eu tenho que mostram que eu não sou apenas uma pessoa que comete erros? Existe uma estratégia que eu gostaria de deixar contigo, com aqueles Uhum. que nos acompanham, muito simples, mas que nos pode ajudar a tentar clarificar isto de uma forma mais prática. Então, convido-vos a que peguem numa folha em branco e a dividam em 3 colunas. E na primeira coluna, nós vamos apontar algo do género: eu errei quando, ou eu fiz, ou aconteceu, e aponta a situação exata que ocorreu. Olha, eu errei, eu tive uma discussão, vou pegar neste exemplo que Uhum. utilizei agora, e a ideia é escrever sem juízos de valor. É apenas escrever. O que vier logo à O mente. que vier à mente, registra a situação, porque a Uhum. nossa tendência é logo classificar a situação. Exato. Pronto. Na segunda coluna, nós vamos registar algo do género. O que é que eu sinto em relação a isso? Então vou classificar as emoções. Portanto, eu sinto-me triste, eu sinto-me zangado, eu sinto-me revoltado, eu sinto-me aborrecido. E isto porque nós temos muita tendência de misturar as emoções com a circunstância. Hum.
e depois não conseguimos agir sobre a mesma, porque ainda estamos sob a alçada das emoções. E na terceira coluna, nós vamos pôr algo do género, mas eu sou, e vamos referir algumas características nossas individuais que consideramos características válidas ou positivas. Por exemplo, vamos pegar neste exemplo do casal que discutiu. Eu errei quando discuti ou quando falei daquela forma. Isto tem-me feito sentir desconfortável, triste, aborrecida comigo mesma ou até revoltada com a própria situação, porque eu acho que a outra pessoa também não agiu corretamente. No entanto, eu sou uma pessoa que se empenha, eu sou uma pessoa que normalmente luto por um relacionamento, eu sou uma pessoa que estou em processo de mudança. Espelhar isto de forma escrita ajuda-me a mais facilmente diferenciar aquilo que é o comportamento daquilo que é a minha característica e o meu valor próprio enquanto pessoa. No entanto, volto a referir aquilo que nós tínhamos dito no episódio anterior. Eu não estou com isto a justificar o comportamento da pessoa, porque nós temos que assumir a responsabilidade daquilo que fazemos. Só que uma coisa é eu assumir a responsabilidade com a noção de que eu posso intervir de forma saudável na situação, outra coisa é eu assumir a responsabilidade sob o fardo da culpa. É completamente distinto. Esta questão da culpa realmente, e quem diz a culpa diz também outros pesos, outras emoções pesadas que podemos viver, que a seu tempo teremos a oportunidade, com certeza, de poder averiguar aqui portanto, neste programa. Mas esta questão da culpa tem levado muitas pessoas a não se perdoarem a si próprias, não é? E talvez até a trazerem sobre si mesmas mais peso do que aquele que na realidade é e que existe. E, portanto, o saber distinguir, o saber ultrapassar, o saber gerir esta emoção, que é o sentimento de culpa, eu acho que é algo de muito importante. Mas antes de dar a palavra, Cristina, e de continuidade, desde já poder falar para vós aquilo que tem sido uma grande bênção na casa de muitas famílias, que é este guia de estudos, sentimentos, a ciência do existir. Convidamos a todos vós a ter um manual aí em casa. Estamos convosco já há vários meses e muitas são as famílias que têm agradecido realmente e tem sido uma mais-valia. Então para vós também, se ainda não tendes, se ainda não existe na vossa casa ou se gostarias de oferecer a alguém, muito bem, é só uma questão de mandar uma mensagem para o 933 93 9291 e nós teremos toda a alegria, todo o prazer de poder enviar para a vossa casa de forma gratuita este manual de estudos. E já agora também dizer-vos algo, como temos dito sempre, se às vezes tiverem alguma pergunta, algum assunto que até gostariam também que a doutora pudesse tratar aqui connosco, pois com certeza teremos muito gosto em poder ouvir as vossas sugestões e também os vossos desafios. Cristina, fazer-te uma pergunta um bocadinho aqui mais à frente, que é, há muitas pessoas que têm dificuldade em fazer este exercício, como tu estavas, portanto, a dizer, e portanto, aliás, tu estavas a falar da primeira coluna, da segunda coluna e da terceira, e eu estava a pensar assim, eu acho que deveríamos ter mais amor próprio e mais consciência da necessidade que precisamos de tempo para nós. Porque a vida passa a uma velocidade tão grande que quando nós damos por isso, muitas também dos flagelos e das dificuldades que vivemos é porque não estamos a ter esta qualidade de pararmos, pensarmos em nós, ver o que é que nós precisamos e que realmente que nos faça bem e que faça a diferença. Então, parar para fazer as colunas, que é muito importante. Mas a pergunta que eu ia dizer é, há pessoas que têm dificuldade realmente de fazer este exercício, como tu acabaste de dizer, consigo próprias, porque, e isto todos nós tivemos este desafio, vivem presas a falhas do passado. Um sentimento de culpa que acompanha anos, uma vida inteira por vezes. Essa prisão do passado, essa escravatura que é o passado na vida. E continuam a ser consumidos por este sentimento de culpa. Mais algumas palavras, Cristina, para poder ajudar estes queridos. Obrigada, Milu. Se eu pudesse definir uma emoção base
que acompanha a maior parte das pessoas com as quais eu converso seria a culpa. Pois. E às vezes por coisas que nós depois, desconstruindo um bocadinho, dizemos: passei tanto tempo desnecessariamente verdade. a lidar com esta situação. Embora hajam situações efetivamente duras e circunstâncias de vida muito complicadas. Para responder a essa tua pergunta e para entrarmos aqui um bocadinho nesta questão de abordarmos a culpa, eu gostava de trazer um pensamento de um autor, C.S. Lewis. Ele foi um autor que viveu no século passado, um dos escritores mais influentes do século XX, foi professor universitário e crítico literário em Cambridge e Oxford, e ele dizia o seguinte, entre vários pensamentos, ele dizia o seguinte: tu não podes voltar atrás e mudar o começo, mas podes começar onde estás e mudar o final. E mais uma vez, esta é uma daquelas frases que nós dizemos faz sentido, mas perguntamos como é que nós operacionalizamos isto. Porque as coisas podem fazer sentido para nós, mas às vezes vemos perdidos a tentarmos operacionalizar. E isto, na realidade, o que me está a dizer é: eu, mesmo após o erro, tenho a possibilidade de assumir a responsabilidade, não ficando preso num ciclo vicioso e constante de quase autoflagelação pela culpa que eu sinto. Afinal, o que é a culpa? A culpa é uma emoção moral que surge quando nós violamos de alguma forma um valor que para nós é importante ou quando nós magoamos alguém que para nós é relevante de alguma forma. Só que a culpa ela pode ser classificada em culpa saudável e culpa tóxica. A culpa saudável é aquela que tem como objetivo impulsionar-te à mudança. Okay? Portanto, motiva-nos a reparar um erro. Enquanto que a culpa tóxica é aquela que, tal como tu definias e muito bem, nos leva a estar ruminantemente, aliás o termo dos pensamentos ruminantes, não é? Sempre a pensar na mesma coisa. Este mesmo autor tem uma frase que parece uma daquelas verdades básicas, mas quando paramos para refletir vemos que é muito profunda. Diz assim: os erros são lições de vida, o importante é não repeti-los. Eu quando li esta frase eu pensei, meu amigo, diz-me lá uma novidade, porque isto eu também o sei, mas às vezes eu dou por mim a repetir consequentemente o mesmo erro e parece que eu não consigo sair daquilo. Como é que eu faço isto? Então eu gostava de abordar a questão da culpa saudável e depois vamos falar da culpa tóxica. Imagina que eu sou uma pessoa que falo impulsivamente. Na gíria popular nós dizemos eu tenho o coração à beira da boca. Ou, olha Cristina, quando eu dei por ela já tinha saído. Já tinha saído. E isto traz muitos problemas. Sobretudo, por exemplo, a nível familiar. Quando eu dei por ela sou intempestivo. E às vezes a pergunta que se coloca é: muito bem, tu reconheces que és uma pessoa que tens dificuldade em controlar esse ímpeto, essa impulsividade, mas tu também tens essa dificuldade em controlar, sobretudo em casa, mas também tens essa dificuldade em controlar no trabalho. Tem alguma, embora no trabalho não seja tão evidente. Mas não é tão evidente porquê? Então porque eu estou no trabalho. Ok, então vamos refletir em conjunto. Se tu tens a capacidade do autocontrole no trabalho, também tens a capacidade do autocontrole em casa, porque o mecanismo existe. A grande diferença aqui não tem a ver no conseguir ou não conseguir controlar, tem a ver no valor que tu atribuis à circunstância em que te encontras. Tu atribuis um valor diferente ao fato de estar no trabalho, quanto mais não seja pelas consequências, do que o valor, que tu atribuis ao fato de estar em casa. Então, se eu perceber que eu me sinto desconfortável e culpado por esta situação, mas tenho a capacidade de agir sobre ela, então nós estamos a falar de uma culpa saudável. Vamos pegar num segundo exemplo. Imagina que eu chego a casa e, olha, acabo por ter uma atitude, acabo por gritar com uma das crianças, acabo por ter uma atitude mais intempestiva que eu não gostaria de ter. A culpa saudável vai fazer com que eu queira reparar esse erro, com que eu vá conversar com a criança, com que de alguma forma eu tenha uma atitude que ajuda a criança a perceber que é possível reparar os erros também. E já agora eu volto a repetir aquilo que com alguma frequência eu digo. Às vezes nós estamos tão preocupados com o erro que estamos menos atentos a que as nossas vozinhas pequeninas lá em casa estão mais atentas a ver como é que nós lidamos com o erro. Porque nós temos que capacitar as nossas crianças e os nossos adolescentes para perceber que elas vão errar também. Às vezes não é tanto o erro em si, mas o que é que eu faço com ele?
Portanto, há a capacidade de agir sobre. A culpa tóxica é um bocadinho diferente. Permite-me dar-te um exemplo concreto. Recentemente falava com alguém, uma mulher, tem 2 filhos, está a passar por um estado depressivo. O filho mais velho já está a entrar na idade adulta, portanto já é um jovem adulto, mas desde muito pequenino que teve sérios problemas de saúde. Problemas de saúde que o incapacitaram em algumas funções básicas. E foi a mãe e o pai que de alguma forma sempre foram assumindo esse papel, o que trouxe aqui algum desgaste. Para além disso, esta mulher lida também com um cansaço extremo e lida com situações em que tem ataques de pânico. Mas ela tem um pensamento recorrente, ela sente-se culpada. Ela diz o seguinte: eu não estou a ser a mãe ou a esposa que devia, porque eu não estou a ter a capacidade de lidar com esta situação, segundo ela. Pronto. Eu sinto-me culpada por isso, estariam melhores sem mim. E nós estamos a falar de uma pessoa que já tentou mais do que uma vez o suicídio. E isto é uma culpa tóxica. Vamos ao segundo exemplo. E vamos sintetizar uma história comprida num momento curto. Recordo-me de uma situação de uma jovem que a determinada altura perguntava, e eu creio que já utilizei este exemplo, mas permitam-me reforçá-lo, que a determinada altura perguntava à mãe: "Oh mãe, tu vais morrer?" É natural que em alguma circunstância da vida as crianças e os adolescentes façam esta pergunta, começam a tomar consciência desta questão. Mas o que despertou a atenção desta família foi a insistência com que a menina fazia a pergunta. Acabaram por procurar ajuda e, no meio deste contexto, o que é que se percebeu? Estávamos a falar de uma família em que o pai tinha um comportamento de dependência alcoólica, com todos os constrangimentos e desafios que isso traz à dinâmica familiar. O que ninguém sabia é que a mãe também era alcoólatra. E ninguém sabia porquê. Porque a mãe dissimulava este comportamento, utilizando a filha para esse efeito. De que forma? Hoje dizia à filha para ir ao supermercado comprar determinadas garrafas de vinho, amanhã ias ao café comprar a cerveja, depois da manhã ias ao mercadinho lá da esquina para buscar não sei mais o quê, portanto ela dissimulava isto. E esta menina começou a ter medo que a mãe morresse, e se a mãe morresse a culpa era dela, porque era ela que estava a comprar. E ajudar a perceber que não era ela que bebia, que não era ela que tinha este comportamento e tinha esta escolha, era algo difícil. Esta jovem estava a lidar com uma culpa tóxica, uma culpa que não era da responsabilidade dela, mas que lhe estava a impedir um processo de cura emocional. Então, a culpa ela não é necessariamente negativa se ela tiver um caráter saudável. Mas o exemplo que tu davas tem a ver com a culpa tóxica. Então nós poderemos perguntar como é que nós poderemos então diferenciar entre a culpa saudável e a culpa tóxica? É assim, nós vamos dar algumas pistas, mas eu gostava de fazer aqui um alerta. Há situações que precisam de ajuda especializada, está bem? Portanto, estas pistas são apenas algumas referências para a nossa utilização. Elas não são um processo terapêutico, é importante termos isto em atenção. Então, há algumas estratégias simples que nos podem ajudar a perceber se estamos ou não a lidar com uma culpa tóxica ou uma culpa saudável. A primeira é, por exemplo, fazermos uma pergunta. Esta culpa ajuda-me a mudar algo ou só me está a fazer sofrer? Okay? Portanto, ela está-me a impulsionar para a correção de uma atitude ou ela aprisiona-me? Eu estou constantemente a refletir sobre isto, mas sem ter a capacidade de agir, porque acho que não vai valer a pena ou porque me sinto incapaz de. Outra estratégia simples, apesar de poder parecer ter um nome pomposo, é chamada desafiar o tribunal interno. O que é isto? Nós somos muitas vezes a pessoa que menos cuida de nós próprios. E somos aquela que somos mais exigentes connosco. E às vezes nós temos que colocar determinadas questões. Muitas vezes a culpa tóxica vem de regras internas rígidas. Por exemplo, uma coisa aparentemente tão simples como eu não posso falhar. Ou eu tenho que fazer isto na perfeição. Eu recordo-me de uma situação de alguém que desabava porque o bolo que saía do forno
não tinha as dimensões, eu tinha ficado um bocadinho mais abatido. E onde é que foste buscar esta ideia? Fui buscar esta ideia porque sempre trouxe de trás, desde a minha infância, que tudo é feito na perfeição. E o que é que significa uma falha? Significa incompetência da minha parte. E o que é que significa incompetência da minha parte? Significa ausência de valor. E o que é que significa ausência de valor? Aquilo que me assola significa que os outros não me vão dar afeto. E se os outros não me dão afeto, o que é que eu estou aqui a fazer? Então, às vezes, nós temos que questionar-nos e perguntar: ok, eu estou a sentir esta culpa, ela vem de uma regra, e é uma regra que eu tenho que perguntar de onde é que ela vem, onde é que ela começou. Por exemplo, no episódio anterior falávamos daquela mãe que tinha medo que o filho viesse a sofrer bullying na escola porque ele estava irrequieto. Mas esta mãe confidenciava-me que ela vinha com uma estrutura mental desde a sua infância de comparação com os outros. Portanto, não importa se ela tivesse uma boa nota num exame, por exemplo, era sempre comparável com o outro. Então, ela não podia falhar. Porque se ela falhasse, se o outro tirasse um melhor desempenho do que ela não era suficientemente válida. Ela transportou esta regra interna para a questão do medo, do querer proteger o seu filho, mas que o seu filho viesse a ter isto também. Então a pergunta é: de onde é que vem esta regra? E a segunda pergunta é: muito bem, esta regra é justa ou é impossível de cumprir? Eu nunca posso falhar, mas eu sei que isto é impossível de cumprir. Claro. Então como é que eu posso substituir isto por algo mais, uma expectativa mais humana, mais realista da situação? Uma terceira estratégia, se nós identificamos, por exemplo, que estamos a lidar com uma culpa mais tóxica, é a estratégia do tempo marcado. Mais uma vez, pode parecer uma coisa pueril, mas tem eficácia. Claro que há pessoas que se irão identificar mais do que outras e há pessoas para quem isto fará mais sentido do que outras. Quando nós, por exemplo, estamos a trabalhar e temos uma reunião marcada de trabalho, se eu recebo uma chamada telefónica, aquilo que eu muitas vezes faço é dizer: eu agora não posso, será para a próxima vez. Ou liga-me a partir de X horas. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a adiar a resolução de algo porque tem algo mais urgente ao que fazer face. Então esta estratégia do tempo marcado é exatamente a mesma coisa. Eu começo a ser consumida por um pensamento recorrente. Mas aquilo que eu digo é: ainda não está na hora de pensar nisto. Eu reservei, por exemplo, às 6 horas da tarde, que é a hora, eu vou ter ali 15 minutos para a preocupação. E nós podemos dizer que disparate. Não é um disparate, porque nós fazemos isto no dia a dia, nós adiamos determinados pensamentos. Então, nesse momento, aquilo que eu vou fazer é direcionar a minha atenção para outro contexto. Vem o pensamento: ainda não são 6 horas da tarde. Okay? Só o fato de eu dar esta indicação a nível cerebral vai tirar um peso ao ter que resolver o problema naquele momento. Chegaram às 6 horas da tarde. Eu não tenho agora que forçar o pensamento para pensar em algo que seja desconfortável, mas veio o meu pensamento: ok, agora eu permito que ele esteja ali um bocadinho, mas tu só tens 15 minutos, não tens mais do que isto. E a verdade é que isto, aplicado com consistência no tempo, acaba por ter algum reflexo na forma como as pessoas lidam com a situação. Não porque eu esteja a adiar o problema, mas porque eu não lhe estou a dar a importância que ele quer ter na minha mente. Agora, é óbvio, e nós já falamos dos pensamentos intrusivos, é óbvio que eu tenho que substituir, direcionar a minha atenção para outras situações. Isto é importante também fazer. Quando nós estamos a falar de situações em que a pessoa não consegue ultrapassar, portanto, essa culpa, e também não se perdoa a si própria, a si mesma, ou está presa a um sentimento de rancor ou de raiva por algo que lhe fizeram, como é que conseguimos desprender-nos disto? Sabes, Milu, nós ouvimos falar com frequência sobre a parte terapêutica do perdão. Nós não conseguimos falar de culpa sem falarmos de perdão. Mas nós não sabemos operacionalizar isto. Primeiro, nós não sabemos o que é o perdão sequer. Nós temos ideias pré-concebidas, temos
influências culturais, mas na prática nós não sabemos fazer. E, sobretudo, nós não sabemos fazer connosco próprios. Então, permite-me dar um exemplo, está bem? Isto que eu vou partilhar contigo é uma experiência real. Nós, no próximo episódio, vamos abordar em concreto esta questão do perdão. Mas tenta colocar-te na situação desta pessoa, ok? E peço àqueles que nos ouçam que façam exatamente a mesma coisa. Imagina que tu és uma pessoa que tens uma vida organizada, que tens um trabalho com algum estatuto, és advogada, mas que com 46 anos de idade és presa. E és presa porquê? Porque não concordas e ages contra algumas orientações que o governo da atualidade tem. Ficas 27 anos presa, numa situação que consideras altamente injusta. Mas também olhas para trás e te sentes culpada por atitudes que tiveste lá atrás que também despoltaram em parte esta situação. Ao fim de 27 anos és liberta. Tens nessa altura 73 anos de idade. E a pergunta que eu te coloco, não te peço que respondas, mas a pergunta que eu te coloco é: o que é que tu farias quando viesses para a liberdade? E o que é que isto tem a ver com o perdão? É o que nós vamos ver no próximo episódio. Muito bem. Obrigada, Cristina. Realmente coisas importantes que nos deixam a pensar. E tu estavas a falar sobre a culpa tóxica e a culpa saudável. E porque esta questão da saúde mental, não só a nível da terapia física, mas também da terapia espiritual e sobre tudo isso. Há alguém que é inimigo de Deus e nosso e que leva sempre exatamente as nossas falhas a um sentimento de culpa muito tóxica, para nós ficarmos ali na lama e ficarmos lá e de lá não sairmos. Mas depois há a voz do Espírito Santo que vem da parte de Deus, que nos faz sentir que nós não estamos bem, se realmente fizemos alguma coisa de errado, mas não é para nos deixar lá, tóxicos e sem solução ou sem esperança. É exatamente para nos dar essa mão. Então eu queria convidar todos os que estiveram connosco hoje, já agora até deixar-vos um conselho bíblico que vem referente a isso que a doutora Cristina hoje estava a falar. É um dos versículos muito interessantes que nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 43 e no versículo 18, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Uma coisa é vir à lembrança, outra coisa é considerar. E o Senhor aqui faz este conselho que deixamos para vós também, com todo este contexto que estivemos a pensar e a refletir neste episódio. E com certeza o Senhor fará e quer fazer o melhor pela nossa vida. Obrigada, Cristina, mais uma vez. Que Deus vos abençoe e até ao próximo episódio, se Deus quiser.